Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. O Verbo se fez carne e Ele se fez carne para nos salvar. A finalidade da encarnação do Verbo é a nossa redenção. A Sagrada Escritura nos deixa isso bem claro. Em São Mateus está dito que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Em São Lucas está dito que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Na sua epístola aos Gálatas, São Paulo diz claramente que ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para redimir os que estavam sob a lei. Para São Timóteo, São Paulo escreve que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. São João, por sua vez, na sua primeira epístola, diz que Deus nos amou e enviou o seu próprio Filho, vítima expiatória de nossos pecados. A revelação é, portanto, clara, caros católicos, quanto ao motivo da encarnação. Deus Filho se fez homem para nos redimir, para nos salvar. E hoje, na sua circuncisão, a primeira gota de sangue de nosso Senhor é derramada por nós. Obedecendo à lei mosaica ainda em vigor, nosso Senhor se submeteu à circuncisão para nos mostrar a bondade dessa lei até a sua abolição com sua paixão e morte. Cumpriu a lei para nos dar o exemplo de obediência, para nos livrar dessa mesma lei e nos estabelecer na nova lei mais perfeita, mais conforme à santidade de Deus e à alta vocação do homem. Ele veio para nos salvar e já no 8º dia derrama seu sangue por nós. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados por Deus em estado de graça santificante, em amizade com Deus, em união com Ele. Além desse dom sublime da graça santificante, Deus lhes tinha dado a imortalidade, não morriam. Tinha dado a impassibilidade, não sofriam. Tinha dado a integridade, quer dizer, não tinham desejos, paixões desordenadas. Tudo estava perfeitamente ordenado em Adão e Eva. A inteligência e a vontade deles se submetiam a Deus. As paixões se submetiam à inteligência e à vontade. Deus tinha dado a Adão e Eva e também aos descendentes deles esses dons, com a condição de que permanecessem obedientes. Podiam comer de todos os frutos das árvores do paraíso, exceto do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Tentada Eva pelo demônio e tentado Adão por Eva, desobedeceram ao mandamento divino. O pecado original foi um pecado de orgulho. Não podia, de fato, ser pecado de concupiscência, porque não tinham paixões ou sentimentos desordenados. Foi pecado de orgulho. Quiseram ser como Deus, sem a ajuda de Deus. Quiseram ser como Deus, sem a graça. É esse, caros católicos, o grande pecado ao longo da história da humanidade. O homem quer ser Deus, fazendo-se independente de Deus. Ele quer ditar suas próprias leis, fazendo abstração de Deus ou conformando Deus aos seus gostos e inclinações. O homem quer se tornar o centro e o fim de todas as coisas. Assim, até mesmo a religião passa a ser algo para o homem se sentir bem e não para adorar a Deus, e para conhecer, amar e servir a Deus. Cometeram então nossos primeiros pais o pecado original.
perderam a graça santificante, separaram-se de Deus, tornaram-se inimigos de Deus, perderam a imortalidade, a impassibilidade, a integridade. E todos os homens, descendentes que somos de Adão e Eva, nascemos sem a amizade com Deus, nascemos separados dele, nascemos mortais, sujeitos aos maiores sofrimentos do corpo e da alma, e nascemos com desejos desordenados que precisamos domar, ordenar. Perdemos a graça e os dons dados por Deus aos nossos primeiros pais. E tudo isso, claro, sem injustiça da parte de Deus. Se alguém dá a um pai de família uma grande herança e esse pai de família perde todo o seu patrimônio por irresponsabilidade sua e não transmite aos filhos essa herança, não se pode dizer que a culpa é do doador. A culpa, evidentemente, é desse pai irresponsável. Assim, se perdemos esses dons, não podemos culpar a Deus. Deus não tem culpa pelo pecado de Adão. E como Adão era nosso primeiro pai, todos estávamos representados por Adão, chefe, cabeça natural do gênero humano. Todos sofremos assim as consequências do pecado de Adão. Esse pecado de Adão, que foi um pecado gravíssimo. A gravidade da ofensa, com efeito, já sabemos, se mede pela dignidade do ofendido. Deus tem uma dignidade infinita. Portanto, o pecado de Adão e os nossos pecados mortais são uma ofensa infinita a Deus. O que poderíamos fazer, caros católicos, com nossas próprias forças para reparar, para satisfazer por essa ofensa infinita que é o pecado? O que podemos fazer para Deus que lhe seja mais agradável do que o pecado lhe foi desagradável? Precisaríamos fazer uma ação infinitamente boa. Com nossas próprias forças, então, não podemos satisfazer pelo pecado. Impossível. Somos criaturas finitas, incapazes de uma ação infinitamente boa, individualmente ou coletivamente. Estávamos assim, caros católicos, fadados à condenação e ao desespero. Deus poderia, de fato, ter nos abandonado sem nenhuma injustiça. Mas Deus é infinitamente bom. Ele quis nos redimir. Ele poderia, se quisesse, ter nos redimido simplesmente perdoando os nossos pecados sem mais. Mas Deus é infinitamente bom, sábio e misericordioso, mas Ele é também justo. Conciliando todos esses atributos e perfeições, Deus decreta desde toda a eternidade a encarnação do Verbo, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a bondade de Deus que se manifesta a nós da maneira mais perfeita na encarnação. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. É a sua misericórdia que se manifesta de maneira perfeita na encarnação, porque ao nos mostrar o seu amor por nós, nos constrange a amá-lo em retorno. Nos constrange para que abandonemos os nossos pecados, nos constrange a fazer tudo por Ele. É a sua justiça que também se manifesta na encarnação, porque Jesus Cristo, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, pode reparar, satisfazer perfeitamente pelos nossos pecados. Ele é homem e, como homem, foi colocado por Deus como chefe espiritual do gênero humano. E como homem, ele é um de nós, nos representa, é a nossa cabeça. E ele é Deus, de forma que todas as suas ações, mesmo as mais simples, têm um valor infinitamente bom, infinitamente agradável a Deus.
As ações de Cristo agradam muito mais a Deus do que lhe desagradam todos os pecados. Cabe a nós, caros católicos, pertencermos como membros vivos a esse corpo místico do qual Jesus é a cabeça. Cabe a nós sermos membros vivos da Igreja pela fé e pelas obras, pela caridade, isentos de pecados mortais. Na encarnação se manifesta perfeitamente a sabedoria divina. Nela se conjugam perfeitamente, na encarnação se conjugam perfeitamente bondade, misericórdia e justiça, a mais estrita justiça. A encarnação é o meio mais eficaz para a nossa salvação. Quanta bondade, quanta misericórdia, quanta justiça, quanta sabedoria. Logo depois do pecado original, o Altíssimo já anuncia o Messias, o Salvador. Ele fala da descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente do demônio. Tão logo ocorre o pecado, Deus já dá o remédio para o gênero humano. E de fato, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esse menino é homem e Deus. É o Filho de Deus Pai, gerado desde toda a eternidade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que hoje, 8 dias depois de seu nascimento, começa a derramar seu sangue pela nossa salvação. Peçamos, caros católicos, à Santíssima Virgem, para que interceda por nós, aquela por quem merecemos receber o Autor da vida. Que ela interceda por nós para que amemos a Deus sobre todas as coisas e o façamos em particular nesse tempo do Natal. E nesse dia da oitava do Natal, em que nos lembramos do primeiro sangue de Nosso Senhor derramado pela nossa redenção, pela nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.